Vamos lá então, galera. Ó, primeiro vídeo nosso aqui, esse vídeo vai ficar no canal do 10 e faixa, tá? Os vídeos das análises e bastidores da seleção brasileira estarão no canal principal, no canal Ale a Pouca, tá? E vamos então começar assistindo a primeira rodada e comentar um pouquinho, claro, os melhores momentos, então não vai ser um vídeo tão longo assim, desses 4 primeiros jogos, que foram os jogos do dia 1, né? Já tem uma curiosidade pra gente falar aqui, que a gente tava torcendo muito pra não jogar dia 1, né? Porque eu acredito que nós brasileiros a gente tem um pouquinho, né? Essa mania aí, não sei, acho que o argentino também, né? Acho que o sul-americano ali de realmente comemorar a passagem de ano, né? Óbvio que os jogadores, principalmente, eles estavam muito focados no objetivo, então, né? Eles não foram com bebida alcoólica, né? Máximo ali um golinho, ali uma taça de vinho, né? Também não algo que prejudique, mas queira ou não queira, você vai dormir 2 da manhã, 1h30 da manhã, né? A gente foi passar numa churrascaria brasileira virada e por volta ali de... Logo a hora que acabou, 00:30, já tinha gente indo embora. Mas era muito difícil achar Uber, né? Porque é dia 1. Imagina se achar um Uber dia 1, 00:30. Então teve muitos jogadores nossos que chegaram 2, 3 da manhã. E nem por causa de farra, por causa de que realmente não tinha Uber para você chegar. Então realmente foi muito bom a gente não ter jogado dia 1, ainda mais porque o primeiro jogo tem essa ansiedade, etc. E eu acredito que, né, alguns times aí possam ter se saído ali, ter sofrido um pouco mais por ter jogado no dia 1, principalmente times sul-americanos, né? Vamos lá então, vamos ver como é que rolou esse... Soul Kings World Cup Nations 2025. Cara, a Itália, velho, pra gente, até pela Itália ter liga, a Itália a gente esperava bem mais, assim, da Itália, né? Óbvio que quando a gente olha o circuito de como tá a Itália, como os próprios, né? A gente tem o Serginho, que é um cara brasileiro, que é um dos presidentes da Kings League Itália, explicando até uma questão financeira e etc., que talvez não atraiu tantos jogadores bons pro draft da Kings League Itália, mas mesmo assim, isso aqui é uma seleção, né? Você poderia draftar alguns jogadores, mesmo que eles não estivessem na liga, para talvez fazer o melhor time possível. O que a Itália tentou fazer? A Itália tentou draftar jogadores que eram do draft da Itália. E mesmo assim se esperava um pouco mais, né? Realmente o recado que a Itália dá, assim, como liga inicial, é um recado que ela vai ter que evoluir. É Itália no futebol é muito forte, então com certeza a gente espera que esse recado será dado logo, né? Mas a gente esperava O pessoal aplaudindo um pouquinho mais dessa Itália, estreia, né? tá aí. Da casa. Cara, Tô falando que tá ouvindo é em espanhol desses caras que tá vazando daqui. É tudo pelo Meet. nossa, Lembrando que o Japão também tem uma leve experiência já. O Japão teve um representante no Mundial de Clubes, o Murashi, né? Então também tinha uma galera do Japão que já tinha experiência em você vai Kings ter que League. achar alguém lá Vou procurar. procura alguém. Por exemplo, o goleiro. Tem. Golaço! Gol, Nossa! gol. Nossa! Não para! Cara. Que isso? Caraca, o tática juizão do não Japão deu aqui. mão aqui? Cara. Caraca, mano. Eu não lembrava desse lance não, velho. Que isso? Essa é a tática do Japão aqui. Porque normalmente na Kings League essa bola chutada, né, eles sempre dão. Vou Tá aí. defender aí os meus ancestrais. Ó, o pessoal falou nada. E Aqui foi o vacilo, né? caramba, e pressão, é gritaria, Pressão, gritaria. pressão. Pressão. E não deu falta. Olha, aí. Não deu falta. O juizão não deu a mão ali pra Itália, Fala que do não foi Japão. nada, né? Fala do Japão. Ou foi falta? Olha ele Eu achei que foi. Cara, o engraçado é porque, tipo assim, velho, o jogo ele fica meio, né? Ele fica meio morno quando ele, pra alguns jogos, quando ele passa o escalonado, que é a parte do 1 até o 6x6, né? Que seria 5 na linha, 1 no gol, aí depois vira o 7x7 padrão. E, cara, muitos times básicos, a básica do estudo da Kings League é o cara marcar no sistema defensivo 4-2.
né? Isso é uma coisa muito básica da Kings League, porque é um sistema que você cansa menos, você cobre muitos espaços na sua última linha, você tem 2 jogadores para conseguir dobrar e recuperar a bola. Tem algumas características diferentes, né? Mas aí é para outro vídeo. Mas normalmente você vê que a Itália ela até sai de um 4-2, só que ela toma do Japão uma pressão, coisa que o Japão, velho... Olha lá, o Japão pressiona muito bem aqui, né? Então já encosta cada um no seu, já tá próximo pro goleiro. Só que realmente o jogador da Itália aqui, né? Não dá pra fazer isso sendo esse último homem, né? Essa bola já tinha que ter saído pro goleiro ou pro camisa 3 há muito tempo, né? Gritaria. Pressão. Não deu falta. Não deu falta. E aí muda o jogo, cara. Muda o jogo, isso aqui muda o jogo pra caramba, velho. Fala do Japão, fala do Japão. Olha pra ele, maluco. Olha aí que beleza. Fala do Japão. Que loucura. Ó. Aí, ó. Nada. Jogo de corpo ali. Os juízes não estão de brincadeira não, pô. Os juízes não estão de brincadeira. O Japão, lá, o Japão é isso aí, Livinha. Olha aí. Vai. 3, 2. Aê. So, for those who are new, a reminder. É o Gal que jogou o dado, né? Vai, joga. Red ball dice, so what we're gonna have. Trezinho. Aí, ó. Foi legal. Bem jogado, Livinha. legal. Bem jogado, velho. Primeiro presidente aí, tá no Red Bull, né? Atleta Red Bull aí, ó. Que isso, velho. Goleiro linha. Ó, não, só que quando ele... O 3, galera, aí vai de time pra time, tá? Mas normalmente o 3, todo mundo usa um jogador, né, nessa substituição, porque no dado, galera, você pode substituir. No escalonado inicial, você não pode, tá? Então, por isso que no escalonado inicial, no 3 contra 3, é sempre 2 jogadores e um goleiro, né? Porque se você entrar sem goleiro, você vai jogar sem goleiro o dado inteiro. Você vai ter que jogar do 1 até o final sem goleiro. E não tem como, né, você fazer um negócio desse. Então, aqui é a parte da Kings League que mais é feita para sair gol, né? O dado no 2 e o dado no 3 é uma parte que normalmente sai muito gol. 4, já tem times que não trocam o goleiro. No caso, a seleção brasileira, para esse campeonato, a gente não trocava o goleiro quando saía 4. Ou seja, 4 no dado, a gente ficava com Barata e mais 3 jogadores. Existem equipes que no 4 também trocavam o goleiro para atacar com 4 jogadores. A gente não gosta, porque a gente acha que nesse 4 ali, para esse Mundial, o goleiro, né, esse último cara ficaria mais como organizador de passes rápidos, e a gente acredita que só pro cara ficar passando, é melhor que seja o goleiro, né, do que a gente arrisque perder a bola e ninguém poder pegar com a mão. Eles estão atacando, eles tiram o goleiro e colocam um jogador, ó. Tá sem goleiro. Só que o que é importante aqui? É importante você analisar muito o seu ataque. Você tem que... isso aqui pra mim já é um pouquinho de... né, o goleiro e coloca um de jogador. assim... de um pouco de falta de paciência. É um momento do jogo que é feito pra sair gol. E a gente não foi tão bem assim também, você vai ver nos nossos análises de jogo, apesar de a gente ter sempre feito gols, né? Mas a gente queria fazer mais. É um momento, cara, que você tem que aproveitar muito bem cada ataque. Né? No 3x2 pode até errar um ou outro. No 2x1, quando é 2 contra 1 e um goleiro, meu amigo, tem que ser quase que 100%, velho. Né? Ó, o primo do Barata tá aí no chat, tamo junto. Eu que amo ele, velho. Ele que fez muita coisa pra gente. Goleiro, Tá sem chuta, goleiro, chuta. É gol. Caraca, que fatiada, hein? Olha aí, Livinha. Olha aí, Livinha. Falei, pô, tinha que ter um 3x3 no Japão. Se pá, mudamos a história do jogo, hein, Livinha. Olha o goleiro, ó. Caramba, que fatiada, né? Coisa linda, hein? Fatiados, velho. Olha lá, 3x3, olha lá. Os jogos, está nos playoffs. Acabou que aqui corta, né? Então você vê que não teve mais nenhum gol. Os juízes, eles estavam meio mala também, eles não estavam dando acréscimo. Eu achei estranho isso, porque na Kings League, na teoria geral da Kings League, os juízes costumam dar um pouquinho mais de acréscimo no dado, porque é exatamente onde sai gol, né? Mas acho que eles estavam um pouco preocupados com os horários e tal, e não ficar também um jogo mais longo, porque primeiro tempo, cara, muitos jogos nossos, inclusive, não teve nenhum minuto de acréscimo, né? E a Itália acaba não conseguindo fazer gol. Aqui, o Japão marcando muito bem, bem fechadinho o Japão, né? E a Itália precisaria de passes rápidos ou alguma jogada mais individual, né? Ou induzir jogadores do Japão
a ir para lugares, né, para outros lugares, de repente é jogada que a gente gosta de ir lá pro fundo, né, de indo lá pro fundo para fazer os jogadores entrarem na área, mas aí que tá, se você chega no primeiro dia despreparado para isso já é um diferencial em final de campeonato, né? Imagina num primeiro jogo, então você entra num 3 contra 2 em que você ganha a bola, começa com a bola, acaba não fazendo nenhum gol, pelo contrário, ainda toma um gol, né, do goleiro. Está nos playoffs, quem perder 2 jogos está no aeroporto. Então... Que isso, hein, Japão? Os caras vai seco, né? Cara, olha! Que isso, Japão? Caramba! 38 menos 4, é porque esse 4 da carta especial... Vai pausando? Vai pausando. Então... Pode virar 8. Pode virar 8, pode... Até, se os caras não pedir até uns 31, 32 minutos, você pode ter certeza, é pênalti, é shootout, é coringa. Eita, gol! Ai, mamma mia! Mais Olha, uma, ué, o cara do Japão tá com a camisa da Itália? Não, é que o Japão é... É o Nakamura, cara. O Nakamura, jogador do que jogou no Celtic, né? Estava na seleção japonesa, tá? Eles confundem ali o primeiro gol, não é dele, né? Mas ele jogou aqui. É pênalti, presidente. A carta secreta, a carta secreta. Aí no pau! Ó, carta secreta. Se ele pediu com 30 minutos, ainda pode ser um gol doble. Ainda. Ó. Aí, ó. Ó lá, já todo respeito ali, né? Do goleirão. O cara vai bater de boné. Aí, ó. Então, cara, ô Will, eu acho que, velho, tem uma... Mano, é uma mudança que os caras podem pensar, né? Acabar com o impedimento. Porque realmente a Kings League foi feita pra sair muito gol, né? Essa era a primeira ideia. Só que com a linha de impedimento, o jogo vai evoluindo, a galera vai pegando sistemas defensivos bons, né? Tá de chuteirinha. É gol? É gol ou é bagre, Liminha? É gol ou é bagre? Gol! É gol! Bateu no meio do gol, batida de segurança, Liminha, batida de segurança. Os presidentes, eles, né? Olha, ó, o presidente entrou em campo, batida de segurança no meio do gol, velho. Fica a dica aí, hein? Caramba. Olha lá. Ai, meus amigos. Gol! Gol! Que isso? Que isso? Tá impedido, não? De peito, pareceu que ele nem comemorou muito. Ele não comemorou muito, pareceu o Japão, ali, os caras são, cara, com a mão. Ó. Foi estranho esse gol. Cara, ó lá. E ficou 3-1. E ó, o presidente foi bater, hein? O presidente foi bater. Pra matar o jogo. Agora é pra... E aí, cara, a Itália teve a carta gol duplo que não foi aproveitada e o Japão acabou tirando trombeta, né? Então, as cartas ali mantiveram, o Japão acaba conseguindo fazer esse gol no 7-7, um belo gol do Japão também, jogada de fundo, cruzamento rápido, e aí o pênalti do Japão acaba errando. É gol. E aí, ó, o Juninho. É gol, é bagre. É bagre, Liminha! É bagre, Liminha! Ele errou o gol. E aí é uma coisa muito legal da Kings League, cara. Aqui é uma coisa muito legal da Kings League, velho. E é algo muito, né? Muito importante. Que o jogo, por mais do que ele aconteça, por mais do que tenha, se você chegar com 2 gols de diferença, o jogo ele vira emocionante no final. Porque a narração começa, ó lá, o time que tá perdendo começa a atacar e o gol vira duplo. Então, quase sempre você tem um jogo que fica legal no gol duplo. E o pior de tudo, até quando tá mais de 2 gols, fica um drama caso o time que tá perdendo por mais de 2 gols faça um gol. A gente tem um jogo lá do Raio de Barcelona contra o Móstoles, que o jogo tá 6-0 nessa temporada. E o Raio de Barcelona faz 3 gols duplos, né? E empata o jogo. E, claro, isso é uma coisa que aconteceu, mas assim, papo de quem tá lá dentro, né? Então, quem for jogar a Kings League, for ver a Kings League, já fiquem ligados nisso.
O gol, ele tem barulhos e luzes e torcida ali que é fechadinho, então o gol, ele gera um emocional ali diferente, né? Ele gera algo diferente ali no jogo. Então, você tá perdendo ali, sei lá, de 6-2, você faz um gol, vira o 6-4, mas também vira algo motivacional pra, pô, vamos fazer mais um e vamos empatar, né? Oh, caramba! Então, assim, chega nesse momento final do jogo... Eita, livre! Ai, meu Trombeta Deus do céu, Trombeta! Ele ainda tá pedindo escanteio! Que cara de pau! Que cara de pau! Não... Que isso, Trombeta? Horroroso! Horroroso! Cara, o Trombeta, assim, ele é centroavantão, né? Cara, sobre isso aí que vocês estão falando no chat do YouTube, eu acho que, assim, é algo que tem que virar regra, né? Já me falaram sobre isso, eu falei, eu não discuto isso. Porque eu sei muito bem minha função. Minha função é treinar o time, é preparar o time, velho, e tentar utilizar junto com a comissão as melhores coisas possíveis para o nosso time. O que está dentro da regra, a gente não tem medo algum de utilizar se a gente achar que deve utilizar. Então, assim, pô, eles querem que só o presidente bata? Então eles vão ter que fazer uma regra que é obrigatório o presidente bater. Ah, mas aí e se o presidente não tiver? Pô, então o cara perde o pênalti. Pronto, aí o outro time tem um pênalti a mais, saca? Eles podem fazer algo um pouco mais forte que obriguem sempre os presidentes a bater, né? Que é um pouco do que eles querem da graça do jogo, mas isso aí precisa ser discutido com todos os presidentes, principalmente de cada liga, né? Eu sou totalmente a favor, a galera que assiste gosta disso daí, eu acho legal, e aí você vai ter essa, porque aí você vai começar a ter times que vão escrever co-presidentes, caras que sabem bater, porque não dá pra você comparar, sei lá, a batida do estagiário, que é um cara totalmente ligado ao futebol, jogando futebol, sei lá, querer, por exemplo, que compare, apesar do Gal o Gal tá fazendo gol pra caramba, mas sei lá, não me veio alguém, né, comparar com esse cara do Japão, cara que chegou aí e bateu todo de qualquer, né, tentando ali. Então também vai ter os times que vão tryhardar a partir disso, né? Então, porque óbvio, galera, isso aqui é uma competição, é o que eu tô falando. Por mais que tenha gente que não goste, isso é uma competição e é uma competição de alto nível. Jogadores ganham, né? Principalmente os jogadores estrelas ganham bem nisso. Então, quando entra uma competição, não é a questão de ganhar a qualquer custo, mas é uma questão de que, velho, você sempre vai estar priorizando, né? Algo que fortaleça e aumente sua chance de ganhar. Então, tem que tomar, né? A liga vai decidir o que é melhor. E eu concordo que seria muito legal se os presidentes sempre batessem. Parado, ele seria lesionado, também a expulsão. Aí vai ser expulsão, hein? Olha lá, fora! Ele virou pro cara fora! Olha lá. Isso aqui, cara, assim, é muito claro. A gente vai ver depois no nosso jogo com a Colômbia, mas isso aqui né? Essa corrida, ela é muito lesiva, cara. Essa corrida é algo que é legal, mas é algo que devia mudar pela questão de... Ah, pô, mas aí vai botar 2 caras correndo sem a bola, tá ligado? Talvez, velho. Se a ideia deles é colocar que o jogador mais rápido vai sair jogando, né? Talvez. Coloque um bagulho de cada lado, quem passar primeiro a linha do meio de campo, quem pisar primeiro na linha do meio de campo, por aí vai, né? Porque é legal, a liga ela tem algo dinâmico, né? Mas essa briga com a bola parada da corrida, ela é muito lesiva, tá? Seja ela quando ela vai chegar com um jogador só, seja quando tá chegando com mais gente pra já ajudar. Então, assim... Porque o cara ele tem que pisar... Fora que a regra, ele tem que pisar pra trás, né? Ele tem que pisar pra trás. Então é importante isso aí pra galera entender. Ele não pode tocar a bola pra frente. Se ele tocar a bola pra frente, a bola é do adversário. Então talvez mudar isso. O problema é que se for tocar a bola pra frente, aí, meu amigo, quem perder na corrida tá ferrado, né? Mas seria legal. Porque aí o cara já vai chegar correndo, tocando pra frente, vai pra dentro do gol, né? Tá expulso. Pode. Olha lá, pô, o cara do Japão, o cara não fez por maldade, saca? E aí os caras ficam com um cara expulso
todo o tempo, né? Desde o 38 até o final do jogo. E, cara, eles conseguem se segurar, porque é isso, né? A Itália realmente faltou um pouco de treino, né? Um pouco ali de... Na Copa. É duro, velho. Cadê o feriado? Se o Brasil ficar fora de uma Copa, acaba o país. Acaba o país. E acaba o jogo. Acaba o jogo. O Japão ganha a primeira partida contra a Itália. Jogadores italianos que não se apresentaram pro dever no primeiro dia do ano. Caramba, é verdade. É crise na Itália. O Bonucci e o Viviano, né? Jogadores que já foram jogadores profissionais. Bonucci sem comentários, né? Eles não jogaram o primeiro jogo, né? E, cara, era um jogo em que Japão ou Itália pegariam Argentina ou Espanha. Então, era um jogo, na minha visão, que indicava a ideia da Liga de ter um Itália e Espanha valendo uma vaga já na próxima fase. Ou seja, ou passaria o dono da casa, ou passaria o time que tem a liga mais forte, né? Por ter mais tempo e etc., que era a Espanha. Acabou que, velho, nenhum dos dois ganharam, né? Vamos aqui 4 minutinhos aqui rapidão para o jogo Uzbequistão e Arábia Saudita. Cara, galera, falando dos bastidores um pouco do jogo, né? Porque aí quando a gente for fazer os próximos jogos, eu vou ficando falando um pouco menos. Muito chegou pra gente sobre a qualidade do Uzbequistão como jogadores de salão e etc. Muitos times são bem baseados no salão, tá? Não é só o Uzbequistão. E a gente tinha uma certa preocupação ali de olhar o Uzbequistão e falar, cara, vamos ver como esses caras são, né? Vamos ver como é que esses caras são, cara. Vai saber, né? E a Arábia faz esse primeiro gol de escanteio. Também gol não sai. Camisa 9 do Uzbequistão, muito bom, velho. Muito bom. Aqui tem umas loucuras que acontecem. E aí tá o Ingirov, né? Que é o goleiro linha do Uzbequistão. Belo gol, hein? Tem que tomar cuidado quando você bota goleiro, porque instintivamente, às vezes, os goleiros querem pegar a bola com a mão, né? E no 1 contra 1 você não pode pegar a bola com a mão, né? Esse maluco, esse camisa 9, muito bom, o Jaborov. Muito bom jogador, tá? Muito bom jogador. Belo gol, né? Gol do presidente. Cara, os presidentes bateram muito bem na sua grande maioria, velho. Só porque eu falei, né? Mas assim, eu acho muito legal essa parte do presidente, saca, velho? Pô, o cara vem de chuteira assim, mas o cara não vem, né, velho? Caramba, a Arábia perdeu um pênalti, velho. Golaço, hein? Caramba, que golaço, velho. O Uzbequistão fechou muito próximo à bola, né? Povoou muito um lado só, né? Muita liberdade, não tá nem na linha do pênalti, né? Agora o cara chega na linha do pênalti, né? Tudo bem que ele teoricamente tá defendendo a parte mais principal aqui, mas, né? Parece um pouquinho mais olhando mais o jogador ali, talvez... Esse jogo teve uma curiosidade muito foda, velho.
Caramba, veio retinho, só virou o pé, né? A galera tá ligeira, velho. Galera, quando chega no empate, esse camisa 10, o Omar, ele jogou bem pra caramba o jogo. Inclusive, ele tava ganhando. É importante, né, pra galera saber que não foi de troll. Ele tava ganhando o MVP sem ser troll, porque ele realmente tinha jogado muito bem. Ele que deu 2 passes pra gol, né? Ele que tava buscando bastante o jogo. Quando o jogo chega empatado, no gol duplo, não é gol duplo, é golden goal, porque o jogo tá empatado. Ninguém precisa passar à frente de ninguém. Quem fizer o gol acaba. E aqui a gente já vê uma parada como a gente vê pequenas coisas. Cara, o Uzbequistão, primeiro, sem necessidade alguma do goleiro da Arábia tá fora do gol, né? Sem necessidade alguma. O jogo tá todo mundo contra todo mundo. Final de partida, últimos minutos, né? Sem necessidade do Omar fazer também, né? Uma perda muito grande. Mas assim, o Uzbequistão faz um gol bizarro, né? E aí, né, a galera que não gosta da Kings League vê esse jogo aqui e fala, pelo amor de Deus, é o segundo jogo, né, do campeonato. E o Uzbequistão, cara, não sabe que acabou, velho. Alguns jogadores do Uzbequistão, a maioria deles, não sabe que acabou. Então, ó, o cara rouba a bola, tá sem goleiro, ele faz o gol. Ó, o banco do Uzbequistão não vai comemorar. E aí, de repente, acho que algum auxiliar do Uzbequistão lembra que o jogo acaba desse gol, tá ligado? Se você pegar esse vídeo aqui no completo, tá, galera? Você vai ver isso que eu tô falando, ó. Eles estão voltando pro meio campo. Estão se recompondo, tá ligado? E aí entra um cara e fala, acabou. Aí eles começam, velho, tá ligado? Aí eles começam a se preocupar. Mas assim, vitória do Uzbequistão, que era o que a gente esperava. Não era o que a gente esperava aqui, Japão e Itália, apesar da gente, né? Não é que a gente achava que a Itália ia ser muito boa, mas a gente achava que a Itália, né, jogando em casa, tendo um draft dela e tal, conseguiria formar um time um pouco mais forte do que foi esse jogo. Até o próximo jogo da Itália é um jogo que eles jogam um pouco melhor. E o Uzbequistão e a Arábia, a gente imaginava que seria o Uzbequistão que ganharia, mas a gente imaginava um pouco mais desse Uzbequistão, né? Quando a gente viu esse jogo, a gente falou, bom, camisa 9 muito bom, né? Um time ali que sabe se posicionar em campo, tem toque de bola rápido do salão realmente, né? Tem as pisadas, etc. Mas assim, não teve muita coisa, né? Não teve muita coisa pra isso. Tamo junto aí, esse Oral Gamer. De volta, tamo junto, galera. Eu vou passando aqui e depois a gente pra dar uma trocada de ideia aí sobre as mensagens. Luzes vermelhas. Haja possibilidades, amigo. Luzes verdes, a bola cai da gaiola. E eles correm para buscar a posse. É X1 de Espanha e Argentina. A gente tem que mostrar qualidade, muita... Cara, aqui a Pocão, por que a Espanha é grande favorita, é uma das favoritas? Porque, cara, os caras jogam essa liga há muito tempo, né? Então, assim, são jogadores que estão acostumados, eles entendem as fases do jogo muito bem, eles entendem o uso de cartas muito bem, eles têm, velho, eles sabem como, né, se adaptar a cada jogo. Exatamente, teoricamente, eles inventaram o esporte, né? Então, por isso que se espera da Espanha um certo favoritismo. A gente gostou quando a gente viu no sorteio Espanha e Argentina, porque a gente sabe que a Argentina no futebol não vai ser piada, né? Em nenhum tipo de futebol a Argentina vai ser piada. E não foi, né? Força física. Primeira posse de bola já da Espanha. Abrindo a perna esquerda, batida cruzada para a defesa inicial da Argentina. Tá trabalhando a posse de bola ali o Sambuesa presente. Já a gente também conta do Sambuesa. A batida direto pro gol, para a defesa do Vidal. Tá fora do gol, tentou bater direto, ó, mas não conseguiu colocar aquela força. Para começar, essa batida, né? A gente acabou de ver um gol, então não dá pra taxar a batida ali ou não, mas é uma batida que tem que ter muita confiança, porque é um momento do jogo muito cansativo, tá? Porque é o escalonado, você olha o tamanho do campo, né? Olha o tanto de espaço que você tem. Você já tem um jogador que correu na primeira bola. Então é um momento do jogo que é interessante você ter a posse de bola, né? Claro que teoricamente sempre é interessante você ter a posse de bola, mas eu falo isso porque às vezes tem que se tomar cuidado com esse chute de muito longe, né? Porque são menos bolas. Normalmente a maioria não entra nesse chute de longe, né? sai esse X1 e acho que um detalhe importante, né? Aquela coisa do
do início. Olha o corte pra cima da defesa, batida pra fora! Quase a Argentina chega lá. Entre outros personagens. Cara, muita gente me perguntou, eu não gosto né, não acho... Então eu vou até fazer todo isso. Não acho ético falar sobre convocação dos outros, né? Mas são opiniões não de convocações isso daqui. Então, com certeza tem um porquê disso, né? Mas a gente comentou um pouco entre nós da comissão a falta do Graneiro, né? A falta do Graneiro, porque é um jogador que normalmente tem uma estatística muito alta de momentos de escalonado, né? Shootout, pênalti. Às vezes é bom você ter o jogador, mas todos os jogadores que estavam da Espanha a gente conhecia e todos eram muito bons, né? Talvez outra coisa que me pegue um pouquinho ali da Espanha, principalmente para os confrontos que a Espanha teve, né? Para os jogos que a Espanha teve que jogar para se classificar, para passar e etc., talvez um pouquinho mais de jogadores, eu não sei a palavra certa, né? Mas um pouquinho mais de de la mata, né? Jogadores que são um pouco mais, tem um ímpeto um pouco mais de jogo. Não de jogo, a palavra que eu falei foi errada, mas não sei se dá pra entender, um pouquinho mais, sabe? O time da Espanha é um time muito bom, mas um time muito técnico. E sempre foi a característica da Espanha isso. Mas às vezes faltam mais Puyol ali em campo, saca? Uns Piqué ali em campo, pra você ter os Xavi, o Iniesta, né? O Davi Villa, os jogadores ali mais fazer o trabalho deles. Acho que talvez faltou um pouquinho, né? O De La Mata acaba não jogando o último jogo que a Espanha é eliminada, porque queira ou não queira, esse jogo em algum momento ele vira muito físico, ele vira, né, de um pouco provocação, às vezes, etc. Personagens. Trabalhando o Diego De La Mata, faz o passe, grande corte, DLM, a batida! Eu acabei de falar dele aí. Porque Terceiro... qualidade, gente que conhece, que acompanha, né, a gente se baseia muito do nosso estudo, foi totalmente em Kings League Espanha, né? Qualidade, todos esses 13 jogadores da Espanha que estão aí têm, né? São muito fortes, eles têm cada um sua qualidade. Pô, o Guti, velho, né? O Kelvin e o Andreas jogaram com ele e falou, mas esse cara é muito bom, né? Jogaram no Portinho os 2 jogos e tal. Então, assim, a gente jogou contra o Móstoles, que tem jogadores o bom, o De La Abelha, Vitor Vidal, um dos melhores goleiros da liga, joga muito bem com o pé. Então, assim, a qualidade da Espanha é muito forte. Mas é um jogo, isso é o legal da Kings League, é um jogo de poucos detalhes mesmo. A gente fala, às vezes o gol da vitória, ele sai num 1 minuto. A gente vai falar sobre os jogos do Brasil, quando chegar você vai ver. O jogo que teoricamente era o time mais difícil até aquele momento, porque a Turquia era muito mais time do que a Alemanha e Coreia, mas foi o jogo mais fácil até aquele momento. Por quê? Porque a gente saiu do escalonado ganhando de 3-0, velho. Isso muda totalmente toda a estratégia, muda o nosso jeito, os caras vão ter que pressionar nós. Então, são leves detalhes, né, que vão mudando a partida. Você pode ver, não? A gente vai comentar sobre o nosso jogo contra a Coreia. Pô, que jogo duro, velho. Primeiro tempo acaba 0-0, o cara pedindo um pênalti presidente. Os caras poderiam ter saído na frente do jogo, né? O melhor do mundo na Corona del Oro, o prêmio deles de melhor do mundo. Da Kings League, cruzamento rasteiro, a bola voltou, bateu direto, espalma o goleiro, tem sobra, pra fora! E é isso, a Argentina se jogando na bola. Neymar atual, quem sabe, vai ser um grande 2025. Tomara que sim, né? Tomara que sim, o Neymar gosta muito do universo da Kings. Olha a batida direto, que defesa, a bola entrou! Que isso, velho. Golaço! Cara, é muito... Olha o jogo da Argentina, velho. Retranca, golaço, velho. Da Argentina! Golaço, velho. Exatamente. Aí sim, se eles marcarem, aí o gol é dobrado. E essa virada que o Tofa lembrou foi com gol dobrado. Olha o cruzamento para a área, o toque Você de vê, a cabeça, Espanha cria, a Espanha entende, né? Os espaços que o campo vão ter. Da Argentina. Mas é difícil fazer gol nesse 7-7, o bom pé na direita, bateu direto nas mãos do goleiro. A música. E aquele climinha de tensão. Os caras colocam uma Esse dado que vai ser lançado, ó. O número que caiu... A Espanha perdeu muito gol, sim. Tá? Eu acho que a Espanha, velho, por um pouquinho mais de capricho também poderia ter ido bem mais longe. Eu concordo com você. Eu acho que também é um pouco injusto dizer que a Espanha teve muitas, né, falhas. Não acho que teve. Eu acho que realmente algumas partes técnicas da Espanha deixaram a desejar no momento de decisão. Esse é o número de jogadores que vai permanecer em campo.
Principalmente no jogo contra a Turquia. Um jogador apenas, X1. É a hora que o bicho pega e a chance de gols aparece. Toca agora pro cara da definição. Ele pode avançar até o meio de campo. Nossa. Até a parte cinza ele pode avançar ali do campo. Só até a parte cinza. No máximo até aí tem que chutar. Bateu de longe e o goleiro não pode usar as mãos aí, tá? Corpinho 45 graus aqui, ó. Fatiada. Que isso? Vamos aí, né? Ó, olha, vamos Já ver. trocou agora pro goleiro. Tirou o jogador de linha. Vê a Argentina batida direto! Olha os gols da Argentina, tá ligado? A Argentina, lembra que a Argentina tem jogadores que também jogam a Liga, né? O capitão da Argentina, o Mantovani, é um jogador que jogou contra a gente a semifinal do Mundial de Clubes, né? Pelo Science. Olha como detalhe do jogo. A Argentina faz um gol com o goleiro encobrindo outro goleiro e um gol no 1 contra 1 do gol a gol, né? Gol da Argentina! Faltam 20 segundos para acabar o primeiro tempo. Vem DLM, perna direita, DLM. E aqui o De La Mata faz um golzinho importantíssimo. Golaço da Espanha! Golaço. Exatamente, no primeiro tempo a Espanha teve 15 finalizações contra 7 da Argentina. Você vê? Aqui o Toff trazendo as 3 no informações. alvo só. Opa, Olha a chegada da Argentina, Então, assim, Vidal. cara. Essa escolha do Mantovani. Bateu pra frente. Aqui a gente tem um amarelinho pra cada Gomes. lado, né? No lance ali que meio que, né? Pra ser sincero, eu acho que o amarelo era só pro lado da Espanha, mas ele acabou dando pros dois. Berger na E aqui marcação. o golaço, né? Ih, que drible é esse espetacular! Vem a Argentina, que golaço! Aqui acabou. Bagunçou! Golaço da Argentina! É o gol da Kings League até agora! É o gol da Copa do Mundo! É um golaço! E vem Esse contra-ataque moleque da é bom demais, né, mano? O mini Messi argentino ali, velho. Mas assim, né? Espanha. Falha num X1 é o jeito da Espanha jogar, ainda mais que a Espanha tava atrás. Então você acaba deixando, né? Jogada, acabam se ficando jogadas no mano a mano. Frente o Pablo Gomes. Né? Você tem um pouco essa jogada no mano a mano. E aí, velho, você Berger toma na um drible, marcação. que é algo que acontece, né? Ali talvez faltou o Berger dar uma, né? Acreditar. Não é o Berger aqui, assim. Às vezes a gente tem a sensação no futebol, isso vale pra todo mundo que estiver marcando, de que você tomar um drible ou perder um lance num confronto individual não vai impactar tanto, né? Isso é muito duro, né? Quantos gols no futebol profissional que a gente vê que o cara deixou de fazer talvez uma falta no meio de campo, porque ainda tinha 2, 3 zagueiros lá atrás, mas talvez essa falta, não ter feito a falta, fez o outro time ter superioridade numérica, eles tocaram e fizeram o gol. Então, é duro. O jeito que a Espanha joga, basicamente, esse confronto aqui era um confronto de último homem, quase. Apesar de você ter aqui o dela chegando depois, ele, ó lá, ele já tá com medo do passe, então ele já não tá conseguindo atacar tanto o cara com a bola, e o cara tem a chance de finalizar, e o cara finaliza muito bem, óbvio também, né? Tem muito mérito também do cara aqui. Um golaço. E vem contra-ataque da Espanha. Tentou no pivôzão. Tem pênalti do presidente acionado. A Argentina aperta o botão do pênalti do presidente. E vai ser agora. Na primeira saída de bola, o pênalti do presidente pode ser cobrado. Vem o presidente da Argentina pra cobrar. Vamos ver. Eu quero ver Chile. Ih, ó, vem. Olha, esse aí veio de indumentária correta. Se fizer esse pênalti, o presidente pode deixar a Argentina mais próxima da vitória. Autorizado. Marquito Navarra bateu. Pegou Vidal! Aí. Perde o pênalti do presidente. A Argentina com o Marquito Navarra. É o cara. Falhou o primeiro gol? Falhou, mas se redimiu agora. Perdeu alguns segundos nessa aí. Shootout for Argentina. Shootout. A Argentina vai ter um shootout pra bater e tentar fazer o quarto gol. Vem shootout pra Argentina. Tem a chance do quarto. Caramba, a Argentina caiu, né? Com a cartinha 5 segundos pra legal. definição. Adiantou. Perna esquerda. Batida. Bem batido, hein? Gol da Argentina. Pablo Gomes. Fez e sentiu. Tudo bem. Não, olha que legal que a gente tava falando no começo. Do 4-1, você fala, caramba, 4-1 já era. É um pênalti, presidente da Espanha, e você já tá um gol duplo de precisava ser empatar. feita, ele qualquer Então, título. assim, Um dos isso é uma coisa que não vários tem como streamers dizer o da contrário, Espanha, né? É gigantesco. muito Que legal responsabilidade, se fizer o gol, daqui, esse- porque é muito raro um jogo chegar Não, no ele vai final bater de cross. Aí e não, não aí ter, velho. Posso levantar? Posso ir embora, produção? O que é isso? Aí é loucura, Degref. Agora, se fizer também... Vai bater assim mesmo? Ele vai meter não, essa? não, é possível. não. Drops rosa? Ah, você tá saindo enganado. Foi só... não, caixa inteira. foi pelo meme, né? Foi pelo meme. Ele contra o Sanches. Preparado, Degref. Só que é uma estratégia também, tá? Só que é uma estratégia também, né? Você dá uma
você tem tempo para conversar. Então, o presidente chegar, ir de Crocs, trocar de chuteira, tudo isso, pelo menos para nós brasileiros, né? Pelo menos para eu e Vamp, né? Todos esses detalhes pra gente contam como estratégia, né? Então, todos esses detalhes vão ser utilizados no que a gente acha que a gente pode ganhar 1%, 2%, ou fazer o adversário. Então, assim, sobre essa questão do presidente bater, é meio que isso, cara. Tem que estar em regulamento. Ó, não pode ser shootout mais. Se o presidente não tiver na arena, o time vai perder esse pênalti presidente e o outro vai ter. Legal, eu acho legal, sou a favor dessa estratégia. Mas o que eu quero dizer com esse exemplo é, tudo isso é pensado. O pênalti presidente, ele é pensado em momento certo, né? Como o presidente, o quanto tempo o presidente vai demorar pra bater também é pensado, né? Então, assim, a gente vai tryhardar. O que tiver na regra, a gente vai tryhardar, né? Passos atrás, pressão total, respira fundo, vem De Graaf, bateu! Gol da Espanha! Pênalti de segurança, no meio do gol, como manda o manual, a Espanha tá viva, 4-2. Tem jogo, Tofá. Exatamente, não sabe onde bater. Chuta no meio. Que jogador é Facu Romero? Rabisqueiro, faz o passe, Sambuesa! Vidal! Não tem muito o que fazer, né? Não tem o que fazer. A Espanha se expondo um pouco mais, precisa do gol. Olha a tabela, cruzamento! Quase a Espanha empata aqui, faltando um minuto, mas você vê que a Espanha, cara, por tudo que aconteceu ainda, a Espanha, cara, não conseguiu fazer nenhum gol no futsal, velho. Já jogo de vida morte para duas. Quem perder tá fora. Lembrando que a competição é disputada Apita! na Itália. Final de jogo! Argentina diz... Aqui a gente falou um negócio. No começo parece bom. E aqui depois eu falei pro Vamp um negócio. Cara, esse jogo foi ruim pra nós, né? Do que a gente quer. Por quê? A gente tem uma grande seleção perdendo quando pode perder. Óbvio que depois eles vão acabar perdendo de novo, né? Mas assim, até aqui a gente não sabia, né? Uma grande seleção perdendo onde podia perder e podendo ver seus erros, podendo ver por que a bola não entrou, podendo se corrigir em algumas coisas. E a gente tem uma seleção que a gente sabe que manja de futebol, sabe que tem caras de Kings League e que ganha muita força. Ganha de uma das favoritas. Então, nesse momento, pra mim, a Argentina sai muito forte e a Espanha não sai do campeonato. Então a gente ganha mais um candidato no campeonato com essa vitória da Argentina. Na teoria ali. E a Argentina, né, que vai até acabar chegando mais longe. E a gente vai vendo. Pra finalizar essa primeira rodada e esse primeiro vídeo, a gente tem... Cara, olha que legal. Então a gente teve... Cara, tem um streamer lá que ele fez o pique dele, né? E o cara errou todos. Ele só acertou o Brasil no que ia ganhar, né? E mais um jogo, porque você pegar esse primeiro dia, muita gente foi de Itália, muita gente foi de Espanha e muita gente foi de México, obviamente, né? Porque o México também é um time que tem liga. A lenda, né? Mas não é isso, né? A lenda Chicharito Hernández é o presidente, um dos presidentes. Não é isso que sempre acontece, né? Da seleção do México. Mais cedo, quando terminar o primeiro minuto de jogo, aí teremos mais um jogador para cada lado. Trabalha Obed Martínez. Balançou na perna esquerda, atrás pra direita, Obed Martínez, mais um drible! Cara, o Obed Martínez é muito bom jogador, tá? É um dos grandes craques dessa liga. A gente enfrentou ele no Raniza, ele foi campeão com o Raniza, agora ele foi vice-campeão, se eu não me engano, né, com o Persas, ele foi contratado pelo Persas, chegou até a final, acabou perdendo pro Olimpo. Muito bom jogador, o Obed Martínez, tá? Golaço! Que golaço! Gol! Das presidentes do México, né? Jeito, exatamente, bem que eu destaquei. É a Lana e eu esqueci o nome da outra presidente. Direita, mas o México também tem o... Golaço. Essa é a importância do X1. O outro presidente que bate pênalti. Eduardo Cortez com liberdade de goleiro. Cortez soltou de lado, chutou por cima. Cara, a gente foi atrás, né? A gente vai atrás de todas as seleções pra conhecer. E muitos jogadores dos Estados Unidos... Tem mais de 500 mil Ó, o Castro ali, o presidente dos Estados Unidos. Muitos jogadores dos Estados Unidos são da seleção dos Estados Unidos de futebol indoor, né? Então, assim, quando a gente olha, a gente sempre fala, cara... Óbvio, a Kings League é um esporte diferente. O indoor é aquele lá que não tem lateral, sabe? Não tem impedimento. Óbvio,
Mas, cara, você olha e você sabe, são jogadores que vão ter qualidade, né? O Castro, agora já estamos um 4x4. Tem o México, o cara do gol, a batida cruzada para a defesa em 2 tempos. Boa defesa, boa defesa. Fazer aquele compartilhamento saudável do bem. Olha que batida, golaço! Muito golaço, mas muito falha do goleiro aqui, né? E é um ótimo goleiro, mas achei que ele tava mal posicionado aqui ou não, né? Aí o Barata, né? O professor Siriaco. Mas assim, que golaço, né? Saudável do bem. Olha que batida, golaço! Talvez por ele ser grande, né? Ele também fica né? Gol! Que golaço, cara. Golaço dos Estados Unidos! Um foguete! Bateu Ele tava muito pra cá, velho. Mas na trave, entrou lá dentro no travessão. muito pra cá e talvez um passinho pra frente, né? Devin Vega, um golaço! O Brasil a gente espera que use a partir das 11h30 da manhã. Tem Brasil e Coreia do Sul. Seleção brasileira em busca do título mundial. Olha a batida com desvio na trave! Brasileira em busca do título a partir das 11h30 da manhã. Cara, isso aqui é uma coisa, velho. Esse lance aqui é uma coisa que, velho, a gente, como brasileiro, a gente tem que melhorar um pouquinho. É uma das coisas que a gente tem que melhorar, que é acreditar mais nesse chute daqui, dessa entrada da área, né? É um lugar que aparece bastante e é um lugar que sai perigos e gols. Eu sempre falo, o Kelvin fez o gol mais importante do G3X, né? De longe, teoricamente de longe. O segundo gol mais importante do G3X, que também foi do Kelvin, que foi o gol do título da Supercopa, também foi antes de entrar. Tudo bem que ali a área era diferente, mas se a gente for pegar onde foi o gol da Supercopa, foi mais ou menos daqui, tá ligado? Mundial. Olha a batida com desvio na trave! Quase a virada relâmpago. O Japão venceu a Itália, o país sede. Vai enfrentar exatamente a Argentina na segunda rodada e teremos um Espanha e Itália. Que olha batida lá, bonita! Essa batida é... A defesa de Eduardo Cortes. Então, E teremos um olha onde o goleiro dos Estados Unidos tá ligado? Itália, não foi a mesma bola, mas você tá vendo, mano? Ó, no corte, ó, ele não tá tão pra trave e ele não tá em cima da linha da pequena área, velho. Na rodada e teremos um Espanha e Itália. E ele é menor ainda. A defesa de Eduardo Cortes. Mas é bem famosa, a galera curte muito. É uma das grandes aí do... Que bola com desvio perigosa, ela tá viva ainda pra defesa do Polho. A gente mostrou bastante isso daqui, né, no nossa preparação do jogo contra o México. Nas seleções, claro, locais, a batida pro gol, a defesa do Polho, que quase aprontando das suas. Respeitamos e vivemos o sonho do X aqui na Cazé TV. Tentativa de sair jogada. Nossa. Recuperação da seleção do México. A batida de longe pra fora. O México senta o reio de fora, velho. Contagem de 10 segundos regressiva. Morales fez a tabela. Grande passe, Nunes! Aqui não é área, né? Mas aqui ele conta como lugar de impedimento. Direito, Nunes. 18 minutos. Chegamos ao minuto 18 e o dado será lançado. O número que cair é o número de jogadores que será na parte final da partida. Quem é essa fera aí? Boa pergunta. O diretor soltou uma piadinha aqui no meu ouvido e me segurei. Pelo amor de Deus. Me segurei, hein, diretor. X1zaço. Red Bull é um X1 com o goleiro, né? Que a gente viu mais cedo, o X1 com o goleiro. E quando sai 1 contra 1, quando sai o 1 é o gol a gol. Quando sai o Red Bull é 1 contra 1 com o goleiro. E nesse caso você não pode substituir o goleiro. Então é diferente do 2 no dado. Porque aqui também você tem 2 jogadores em campo, mas no 2 você pode substituir o goleiro. Luzes verdes. Você pode atacar com 2 jogadores de linha, né? A seleção do México soltou o turbo especial e pegou primeiro. Olha lá. É sempre, cara. E aí, shootout. É o nosso Brasa. Shootoutzinho. E vem de shootout agora pra seleção do México. O goleiro dos Estados Unidos ligeiro, velho. Esse Polho é muito bom goleiro, velho. Substituições ilimitadas, tá, gente? Não tem limite de substituições. Agora é o Brian Hernandes. Adiantou demais. Se correr no contra-ataque, agora tem liberdade. Vem os Estados Unidos na resposta, quem sabe agora pra fora! Cara, não é uma coisa muito legal, né? Óbvio, esse gol dos Estados Unidos que o cara perdeu, muito vacilo, mas mal jogado ali pelo jogador do México, eu achei, né? Esse corte em que você meio que dá o all-in pra fora, ele é muito perigoso pra você tomar contra-ataque. E essa bola aqui que o cara do México acaba tomando é... Bom passe agora, o toque mais atrás, a bola vai entrando! De pensar fora! Tipo assim, ele toma uma enganada do goleiro, ó.
Ele vai pressionar o cara dá uma indução pra cá e corre por trás. Colocar um pouquinho mais à frente. E acaba saindo gol nesse lance, Bom né? Acho passe que agora, o né? toque Falo, mais são atrás, pequenas a bola vai concentrações entrando! do jogo e é um ótimo jogador. Gol! É o Paco, se eu não me engano, né? Lobo. Juanito Ramírez é dos Estados Unidos. Que clássico por assistência dele para colocar em vantagem no rebote. Juanito É o Lobo. Ramírez. 2 para os Estados Unidos, 1 para o México. 50% do gol vai pro Cortez. Pô, tem um jogo do Lobo que ele faz acho que 2 ou 3 gols num X1, sabe? Então é um cara que já tem experiência. Acabou, acho que, né? Não levando tão a sério. 10 segundos. Vem o Veiga, pode ser o último lance. Veiga para a defesa do goleiro. Roberto Martínez. Vai acabar o primeiro tempo e apita. Final de primeiro tempo, 2 para os Estados Unidos, 1 para o México. O técnico da GTX foi convocado para a seleção também. Uma boa estratégia, hein? Inclusive. Fúria e Gostou? GTX. Eu gostei também dessa fusão. Vamos para o segundo tempo aqui, 2-1 para os Estados Unidos. Botando o pênalti do presidente acionado pelos Estados Unidos. Assim que a bola sair, tem pênalti do presidente. Donald Trump tentando pra bater? O Castro, pô, né? Todo mundo conhece ele, né? O bicho, velho. Apaixonado por futebol e tal. Então também é um cara que, tipo assim, na teoria, o cara, tá ligado? Sabe bater na bola, olha lá. Belo gol, né? Então, assim, tem uns presidentes que, velho. E o México já vem com a resposta também acionando o botão do pênalti do presidente. Analise o pênalti, Opa. Bateu devagarinho, tem que ter personalidade, porque se perde, a torcida americana ia cobrar. Já vamos pro Brasil e Coreia. Agora, o cara do México, ele tem esse meme mesmo. É o meme dele. E assim, eu vou te falar a real, mano. O grande ponto dele é ser conteúdo demais, velho. Tá ligado? E é o que o Gal fala, é o que a gente fala mesmo. Ah, pô, mas aí a graça da parada, primeiro que a graça vai de cada um tem direito de ter sua opinião. Você pode ter a sua, eu posso ter a minha, o Gal pode ter a dele. Eu digo a graça do jogo da Kings League. A questão é, esse cara, ele faz isso pelo que era o objetivo principal do pênalti presidente. Ser uma parada diferente, uma parada... Pô, tem pênalti presidente dele que ele bate com o celular, ele chega com o celular, finge que tá filmando e bate rápido, tá ligado? Então, tem muitas coisas que são, eu acho, muito legais pro show, mas, como eu falei, no momento que você coloca um esporte que fica de alto nível, os melhores jogadores de futsal de vários lugares do mundo vão se inscrevendo, vão sendo estrela, ex-jogadores de futebol vão sendo chamados para ser estrela, ex-jogadores que não são tão velhos, então que conseguem jogar e conseguem jogar bem. Então vira algo competitivo, e aí, cara, todo mundo vai usando os melhores detalhes, né, pra conseguir. Então é muito complicado. Essa parada do pênalti presidente foi muito mais legal no primeiro split, no segundo mais ou menos, no terceiro, e agora que a liga já tem muito tempo, é isso. Ou é shootout, ou é presidente full tryhard, mano. Presidente que bate bem na bola pra caramba, que joga uma bola e etc. Então a tribuna na stream oficial da competição. Mas vai meter... O que você vai fazer, meu jovem? Será que vai meter de coice? Vai de calcanhar? Você viu o Coice de Ouro? Tem um Instagram, um rapaz chamado Coice de Ouro. Ele só faz gol de falta de calcanhar. Ele vai meter essa mesmo? Não é possível. Gabo Montiel posicionado. Era pelo entretenimento. Agora sim, vem de frente. Montiel partiu, bateu, pegou! Cortez! Gol importante, né? O goleiro, velho. Castro delira na Gazeta TV. Olho, não tem nada de frango, não. Ele Olho é muito bom, velho. Quase simples, que se você perde o pênalti não tem problema. Agora todo mundo vai lembrar que ele tá de costas pra bola antes de começar. O gol vale 2 é muito interessante, né? Porque você faz um gol, já empata a partida, já volta pro jogo. Olha, que bela defesa agora do Eduardo Cortez, o Polho, e não deixou sair, foi até o final. O Polho não é frango não, velho. E vem Morales no pivô pra grande defesa. Essa canhota dele é muito na competição de clubes, foi uma brincadeira, cara, inacreditável. A G3X não ter sido campeã também foi uma tristeza. Olha essa batida direta, tem sobra! No rebote, Nick Hernandes não conseguiu melhor dizendo, pelo gaulês. Exato. E treinado pelo velho Vamp. Os dois estão com a seleção brasileira. Olha que passe, a batida cruzada pra fora! Tinha perguntado se pode os dois times acionar ao mesmo tempo. César Bernal bateu com desvio, Polho fez a defesa. Tenta o contra-ataque, Veiga! Defesaça de lá, defesaça de cá também. O México tá tendo que se expor um pouquinho mais, né? Acaba sofrendo contra-ataque com facilidade. Olha o chute de longe, que bomba pra cima do Cortez de novo, ele! Cara, eu quero até ver, mano, relembrar os números desse jogo, velho.
O México ficou com 31 chutes do México, 18 no gols, apesar que os Estados Unidos meteu 24 também, né? Carta secreta agora da seleção do México. Vamos ver, vamos ver. O que vem aí? Expectativa, expectativa. Shootout. Shootout. Tem 5 segundos para definir o shootout. Vem Diego Martínez. Perna esquerda, driblou bem o goleiro Martínez. É isso aí que tem que fazer. Belo gol do Martínez. O Martínez que fez gol na fúria, né? Diego Martínez é jogador do Muchachos. Está viva a partida da Copa do Mundo da Kings League. Aula de shootout. Tirou o goleiro pra nada, Diego Martínez. O goleiro tem que tomar muito cuidado pra não tomar amarelo, né? Porque essa falta no shootout é 90% amarelo, velho. Pênalti. É a carta mais forte, eu diria pra você. Luiz Morales. Frente a frente, respira fundo. Partiu, Luiz Morales bateu. Gol! Os caras tinham um pênaltizinho. É o que eu falo, você é favorito. E aí, de repente, você, velho, você sofre com isso daí. Você tem esse lance. É complicado, velho. É complicado, mano. Tipo assim, você sai com carta ruim. Esse jogo é muito legal por causa disso, tá ligado? Muito legal, velho. Estados Unidos! Bola para um lado, goleiro para o outro. Um dos destaques da equipe americana, sensacional. Protege muito bem a bola e bateu um pênalti. Showmatch, né? Dos craques, seria legal. Gostamos. Nossa. Olha o chute de longe. Que mais uma defesaça, né? Chat, pra quem vocês isso? dariam o prêmio de MVP? Manda aí. Polho, Luiz Morales ou Bad Martínez. Bons nomes? Gosto. Olha ele aí. Que bomba de novo o Polho agora com o rosto. Fez a defesa. Trabalha a seleção do México. Brian Hernandes. Inversão total. Martínez de primeira. Mano, esse era o gol, né? Você vê como o jogo... E aí fica legal, é legal você assistir um jogo desse, né? Porque você chega ali no final, pô, velho, se o cara fizer gol, empata. E aí o narrador, e aí o time automaticamente que tá ganhando se retranqueira um pouco. Se retranca um pouco. De primeira, nossa, o show aqui, cara, não podia ter perdido esse gol, hein, velho. Último lance do jogo, tem que fazer agora pra buscar o empate. Não Vem a seleção como, do México, pode ser o último ataque, saiu. E acabou. Deu Estados Unidos no clássico. Vitória. Cara, aqui, galera, basicamente, a gente tem 3 jogos para a votação mundial de surpresa, né? Então começa a Kings League com a Itália perdendo do Japão, a Espanha perdendo da Argentina e o México perdendo dos Estados Unidos, além dos Uzbequistão ganhando da Arábia. O que é importante, né? Foi importante que isso aconteceu um dia antes do nosso jogo, né? Porque isso automaticamente, diretamente com as nossas palavras e indiretamente, é algo, né, que você fala e você coloca, né, pros jogadores. E os jogadores indiretamente também estão assistindo e falando, ó lá, velho, não tem bobo. A galera sai com uma carta boa, a galera se retranca ali, a galera acha um gol no gol a gol. Meu, o jogo pode ficar complicado. Então, essa primeira parte foi muito importante pra gente. Vou deixar esse vídeo no 10 e faixa, voltar a movimentar o 10 e faixa. Você que cola sempre na nossa live na Twitch, na live no YouTube, deixa o like lá no 10 e faixa, tá? E não se esqueçam que os vídeos principais estarão no canal do Ale Apoca no YouTube, tá? Os vídeos dos jogos aí, bastidores total do Brasil e Coreia. Valeu? Nós!